Olá, turma! Agora nós vamos dar início à segunda parte da aula de ácidos, onde nós iremos estudar a formulação dos ácidos. Os ácidos, eles são formados pelo cátion H+, e por um átomo ou grupo de átomos com carga negativa, ânion ou radical negativo. Então aqui nós temos ácidos monovalentes, aqui ácidos bivalentes, aqui trivalentes, e na última caixinha aqui nós temos ácidos tetravalentes. Observe também que a carga total positiva dos H+ deve anular a carga total do radical negativo, de tal modo que a molécula seja eletricamente neutra. Desse modo, representando o ânion ou radical ácido por A, e supondo sua valência igual a -x, chegamos à seguinte regra geral de formulação dos ácidos. Se nós temos aqui um ácido, ou o cátion H+, né, que vai formar o ácido junto com o ânion A. Então, o que isso nos diz? Que a atomicidade desse átomo vai ser determinada, quantos hidrogênios eu vou ter, na verdade, deixa eu pôr aqui o pointer para ficar mais fácil. A atomicidade do H+, será determinada pela carga do ânion, e a atomicidade do ânion será determinada pela carga do H+, que vai ser 1 no caso. Então, vejamos aqui para o caso do HCl. O Cl, qual é a carga do Cl? -1. Então, nós iremos ter um átomo de hidrogênio. E quem é a carga do hidrogênio, do cátion hidrogênio? +1. Então, nós teremos também um átomo de cloro. Vai formar a molécula HCl, chamada também de ácido clorídrico. Lembrando que o X, que é a atomicidade que é a carga do ânion, ela geralmente ou normalmente é menor ou igual a 4. Aqui temos outros exemplos, como o ácido sulfídrico, ácido sulfúrico. Se nós fizermos a mesma regrinha que eu acabei de explicar, chegaremos à mesma conclusão. Ácido fosfórico. Vamos ver aqui também que aqui vamos ver o número de hidrogênios ionizáveis. Nas fórmulas estruturais dos ácidos oxigenados, devemos assinalar que os hidrogênios ionizáveis sempre se ligam ao átomo central, por intermédio de um átomo de oxigênio. Os demais átomos de oxigênio ligam-se ao átomo central por meio de ligações covalentes. O que ele quer dizer? Que os hidrogênios ionizáveis estão ligados, que os hidrogênios que são ionizáveis, eles ficam ligados ao átomo central por intermédio de um átomo de oxigênio. Ou seja, antes do átomo central, tem que ter ele tem que estar ligado a um oxigênio, e esse hidrogênio tem que estar ligado a esse oxigênio. Esses hidrogênios, sim, eles serão hidrogênios ionizáveis, como podemos ver aqui no ácido carbônico, A2, no ácido sulfúrico, A2 também, no ácido fosfórico, A3, no ácido perclórico, A só 1. Aí aqui é onde vem para a gente poder exemplificar bem isso. Aqui, se nós olharmos bem, temos quanto? 3 hidrogênios, mas quantos ionizáveis? Apenas 2, porque só 2 aqui estão ligados ao átomo central por intermédio de um átomo de oxigênio. Já esse hidrogênio está ligado de forma direta ao átomo de fósforo. Ou seja, no ácido fosforoso, nós só temos 2 hidrogênios ionizáveis. Um não é ionizável. E aqui no ácido hipofosforoso, nós só temos um hidrogênio ionizável. Esses dois que estão ligados ao átomo central fósforo de forma direta, ligado diretamente, eles não são ionizáveis. H3PO2, a fórmula. Só há um hidrogênio ionizável, como acabamos de falar. E aqui é mais alguns exemplos para o ácido fórmico e para o ácido acético, onde os únicos ionizáveis são os que estão ligados ao átomo central por meio de um átomo de oxigênio.
Tem sempre um átomo de oxigênio entre o hidrogênio ionizável e o átomo central. Os outros hidrogênios não são ionizáveis. Aqui nessa molécula do ácido acético nós temos 4 hidrogênios, porém somente esse é ionizável. Vamos estudar um pouco agora sobre nomenclatura dos ácidos. É um tema que é bastante recorrente e importante para que vocês prestem atenção e para saber dar, vamos dizer assim, dar nome aos bois. Então, para dar nome aos hidrácidos, utilizamos a terminação hídrico, onde a sua fórmula se dá da seguinte maneira: ácido mais nome do ânion mais hídrico. Para o caso do cloro, nós temos o HCl, qual é o ânion? É o cloreto, o ânion cloreto. Então vai ficar o quê? Ácido clorídrico, porque pega só o nome do ânion e termina com hídrico, ácido clorídrico. Para o iodo, o íon iodeto, fica ácido iodídrico. Para o íon sulfeto, ácido sulfídrico. Para o íon ou o ânion cianeto, ácido cianídrico. Para os óxidos, quando o elemento forma apenas um oxiácido, usa-se a terminação ico. Ou seja, para os oxiácidos, quando o ânion ali, o elemento, ele vai formar um tipo de ânion, ele vai sempre terminar com a terminação ico. Por exemplo, o ácido carbônico, aqui nós temos o ânion carbonato, vai formar o quê? Ácido carbônico. O boro aqui, formando o íon borato, o ânion borato, vai ficar o quê? Ácido bórico. Nesse caso aqui, quando o oxiácido, quando o elemento forma dois oxiácidos, nós temos as seguintes terminações. Pode ser ico ou oso, o sufixo, né? O ico para o ânion que tiver, ou no átomo central do ânion, tiver um maior número de oxidação, maior NOx, e o oso para o que tiver, quando o átomo central tiver o menor número de oxidação. Então, por exemplo, aqui no HNO3 e HNO2. O HNO3, o nitrogênio vai ter o maior NOx, então passa a ser ácido nítrico. Já no HNO2, o nitrogênio passa a ter o menor NOx, mais 3, então fica ácido nitroso. Aqui para o H2SO4 e o H2SO3, percebe-se que no H2SO4 o enxofre apresenta maior NOx que no H2SO3, que o enxofre vai ter NOx mais 3, então para o primeiro fica ácido sulfúrico e para o segundo ácido sulfuroso. Quando os elementos formam 3 ou 4 oxiácidos, aqui é onde é mais complicado, pois se o que tiver o maior número de oxidação vai ser chamado de ácido per, nome do elemento mais ico, e aqui o que tiver NOx menor será ácido, o nome do elemento mais ico, NOx menor ainda, ácido, nome do elemento oso, e o que tiver o menor número de oxidação será ácido hipo, nome do elemento oso. Essas regrazinhas vocês só aprendem se a gente praticar, que é o que eu vou propor para vocês fazerem no questionário. Então vejamos aqui algum exemplo para esses ácidos formados por cloro. Ânions de oxiácidos que contenha cloro. Então vamos lá, o mais de inox maior é ácido perclórico, e vamos vendo aqui na ordem decrescente de inox. Ácido clórico, ácido cloroso e ácido hipocloroso. Para o íon fosfato também, os ânions de fósforo contendo oxigênio, nós temos o que? Ácido fosfórico, ácido fosforoso e ácido hipofosforoso. Aqui é outra regrazinha que ela é dada com relação ao grau de hidratação, que já é bem mais específico. Por exemplo, o ácido ortofosfórico é o que? É o mais hidratado dos três.
Quando nós tiramos uma molécula de água de duas moléculas, como vocês podem observar aqui, ó, tiramos uma molécula de água de duas moléculas de ácido. Então, de ácido fosfórico. Quando nós tiramos uma molécula de água de duas moléculas de ácido fosfórico, H3PO4, esse ácido passa a se chamar pirofosfórico. E quando nós desidratamos mais ainda, ou seja, tiramos uma molécula de água de apenas um átomo de ácido fosfórico, H3PO4, esse ácido, ele passa, que é o HPO3, ele passa a se chamar de ácido metafosfórico. Lembrando que aqui está o nome dos ácidos, ó, a fórmula e os nomes. H4P2O7, ácido pirofosfórico. HPO3, ácido metafosfórico. Isso aqui é bem específico e é um caso à parte. Logo em seguida, eu coloquei para vocês uma tabela de ânions monovalentes para facilitar na hora de denominar o nome dos ácidos, ânions bivalentes, ânions trivalentes e tetravalentes. E também coloquei uma tabela com os cátions mais conhecidos para que facilitem também na hora de dar a denominação dos ácidos. Ao final eu faço um quadrozinho resumo aqui para facilitar. Quando o ânion terminar em eto, o ácido será hídrico. Por exemplo, cloreto, ácido clorídrico. Quando terminar em ato, o nome do ânion passa a ser ico. Um exemplo, sulfato, fica ácido sulfúrico. E quando termina em ito, como sulfito, o ânion sulfito, o nome do ácido passa a ser ácido sulfuroso. Vamos estudar agora potencial hidrogeniônico. O que é o potencial hidrogeniônico? Potencial hidrogeniônico ele é definido como menos o log da atividade química do íon H3O+, ou H+, que é o que os ácidos liberam em solução. Para soluções ideais, nós temos o quê? Que o pH ele fica igual a menos o log da concentração do íon H3O+, ou simplificando mais ainda, menos o log da concentração de íons H+. Essa escala logarítmica ela vai de 0 a 14, pois ela é definida em cima do kW da água, que é a constante de autoprotólise da água, onde em 7 nós temos um pH neutro, abaixo de 7 temos um pH ácido, e acima de 7 a 14, nós temos um pH básico. Essa escala foi definida por Søren Peter Lauritz Sørensen. Ele utilizou essa escala baseada na água, devido à água ser denominada como solvente universal, é o líquido mais famoso, mais comum no nosso planeta, e foi por esses critérios que ele adotou a água como sendo a substância, a constante de autoprotólise da água foi adotada como base para definir a escala de acidez, a escala de potencial hidrogeniônico. Então aqui eu fiz uma contextualização da escala de pH, onde nós podemos ver algumas substâncias e alguns exemplos de nosso dia a dia para que nós possamos nos situar nessa escala quanto à acidez. Um pH igual a 0 corresponde a uma acidez de uma solução de ácido clorídrico igual a 1 mol por litro. Um pH menor do que 1 é a solução de bateria, uma solução que sabemos que na bateria há ácido sulfúrico. O pH do nosso estômago apresenta é em torno de 1,5. Sabemos que no nosso estômago há uma alta concentração de ácido clorídrico. O pH da laranja do limão fica em torno de 2,5. O pH do vinagre, ou o pH do limão, fica em torno de 2,2. O pH do vinagre em torno de 2,5. O pH da laranja 3,5. Da cerveja fica aqui em torno de 4. Do café, um copinho de café, em torno de 5. A conta da cajepa que eu recebi quando estava aí na Paraíba, 5,25. Para uma chuva ser considerada ácida,
A chuva, o pH da chuva pode ser considerado ácido. A chuva pode ser considerada ácida quando o seu pH for menor do que 5,6. pH do leite é em torno de 6,5. pH da água pura, né, água destilada, vamos dizer assim, é em torno de 7. pH neutro. A solução nem é ácida, nem é básica, é neutra. O nosso sangue é levemente básico, um pH aproximadamente 7,45. O pâncreas, o suco pancreático tem um pH básico em torno de 8. Sabonete em torno de 9,5. Leite de magnésia, que é utilizado como laxante, em torno de 10,5. Que aqui tem o hidróxido de magnésio. O amoníaco, tem o hidróxido de amônio, em torno de 11,5. Água sanitária, 12,5. E uma solução, um pH igual a 14, para uma solução de hidróxido de sódio a 1 molar. Aqui nós temos um exemplo de um pHmetro, que é utilizado para medir o pH de uma solução eletroquimicamente, de forma eletrônica, através de um voltímetro. Temos outra forma também de indicar o pH, que é através de papéis indicadores ou indicadores de substâncias indicadoras de ácido base, se o meio é ácido ou base. Por exemplo, a fenolftaleína, quando ela está em uma solução básica, fica com a cor rosa. Quando está incolor, ela está em uma solução ácida, ou seja, ela muda a sua cor para dizer, indicando se o meio está ácido ou está básico. E aqui temos tantos outros indicadores ácido-base para indicar se a solução está ácida ou básica.